Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, estudando como aprendiz a doutrina espírita em livros seguros, nas obras básicas, e a doutrina do direito, a ciência do direito, a filosofia do direito. E um dos maiores exemplos para mim de direito foi o meu pai. Está aqui um retrato feito pelo Milson Henriques, o currículo dele, né? Então hoje eu quero, nesse mês de agosto, homenagear o meu pai. Porque meu pai, né, formou-se em Direito em 1929, na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito. Foi promotor de justiça, foi juiz de direito, professor, né? Professor, sempre foi meu exemplo. Em 9 de julho de 1960, nomeado professor catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFES, de Vitória, Estado do Espírito Santo. Essa faculdade foi fundada pelo tio Carlos Xavier Paes Barreto Filho. E ele, meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, foi professor catedrático, passando com nota 10. E foi o seu diretor, e foi também o primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em 1962. Foi o primeiro reitor nomeado pelo presidente da República. Primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. 15 de maio de 1961, nomeado pelo presidente da República, diretor da Faculdade de Direito da UFES, nomeado pelo presidente da República. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e presidiu o primeiro plebiscito realizado no Brasil em 1962. Primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Então eu quero aqui fazer essa homenagem ao meu pai, porque uma das coisas mais belas que eu guardo dele eram as conversas. Ele procurava sempre conversar com a gente de forma calma, serena, tranquila, e no lugar próprio. Então ele gostava muito de conversar com a gente na hora que ele estava deitado na cama dele, depois do almoço. Ele chamava, colocava a gente, pedia para a gente deitar do lado dele, e ali ele conversava com a gente. Ele dava muitos conselhos. O principal conselho que eu sempre recebi dele é que eu tinha que estudar, tinha que conhecer as obras seguras. Então ele gostava muito que a gente lesse Machado de Assis. Então nós tínhamos que ler, estudar. E quando eu entrei na Faculdade de Direito da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, em 1970, ele foi ainda o meu professor de Direito de Família. Era um professor que incentivava, sempre estava incentivado a mostrar o caminho. O caminho era o estudo. Fora do estudo não há como você saber se dirigir na vida. Sócrates já tinha falado isso. Siddhartha Gautama, Paulo de Tarso e o maior dos mestres, Jesus Cristo. Ele mostrou para nós que fora do conhecimento você fica sem saber o caminho, sem conhecer o caminho seguro. De maneira que meu pai, com essa bagagem toda do estudo, sempre procurava mostrar para nós a responsabilidade da vida. E ele, nessa época, já tinha lido as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Ele já tinha lido esses livros naquela época. E ele mostrava para nós que Jesus era o nosso guia e modelo. Mas não era um guia sensacionalista, não era um guia para fazer chorar, Não, era um guia para mostrar que fora do estudo não há como você ter segurança para dirigir o seu leme, que vai dar a direção ao seu barco. Eu quero hoje aqui, nessa homenagem que eu faço ao meu pai, mostrar a tese que ele defendeu. Ele defendeu esta tese em 1957. Ele defendeu essa tese e ele já falava sobre o abandono moral.
que Allan Kardec falou muito bem, escreveu muito bem no livro A Gênese, mostrando a necessidade de nós estudarmos as leis. Então hoje aqui, nesse mês de agosto, homenageando o meu pai, porque eu quero homenageá-lo porque a principal tarefa dele foi nos mostrar o caminho do estudo. Essa foi a tarefa dele, que deveria ser a tarefa de todos os professores, os pais, as mães. Deveria ser a tarefa de todos os religiosos. O religioso, quando deveria fazer um estudo, sempre com base em um livro seguro e mostrar, incentivar as pessoas a estudarem aquele livro. Então, meu pai, naquela época, já estava preocupado. Ele foi juiz de menor da capital, Vitória. E ele diz assim, na conclusão dessa tese que ele defendeu, para ser professor catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito do Estado do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse tema sempre há de merecer o exame dos estudiosos das questões sociais, bem como o daqueles que querem contribuir para uma pátria maior. Ele já pensava na pátria brasileira maior, sedimentada na moral. O princípio básico do nosso ensaio é demonstrar a extensão calamitosa do abandono moral, observado em número astronômico de casos, que se encontram até nos próprios lares aparentemente perfeitos. Olha que obra profunda que meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, escreveu. Ele já via que até naqueles lares que se diziam perfeitos, havia o abandono moral, havia a ausência do estudo das leis e o cumprimento das leis. O mal começa, dizia ele, na profundidade do lar e só emerge à tona social quando a doença já está desenvolvida. Reconhecemos que as contingências da própria vida moderna e a deseducação dos próprios casais Vejam, meus irmãos, isso há 70 anos atrás. E deseducação dos próprios casais. Situações imperceptíveis para eles tornam, entretanto, defeituoso e prejudicial o ambiente familiar. O que ele falava há 70 anos, Leon Denis já tinha visto há 100 anos atrás. Allan Kardec já tinha visto há 160 anos atrás. Allan Kardec chegou a colocar isso no Livro dos Espíritos. Na questão do trabalho sobre a educação. O espírito Fenelon, ali no Livro dos Espíritos, já tinha feito esse alerta. Ou seja, todos os estudiosos sérios só falavam em educação. Vejam bem, hoje a situação está calamitosa, mas muito mais, principalmente no seio das religiões. A maioria das religiões, inclusive a espírita, não querem estudar os livros sérios, não querem fazer seminários sobre os ensinamentos de Jesus. Não querem. Eles querem vender os livros dele. Não, nós temos que incentivar os livros que estão escritos. E é no lar perfeito que deve crescer e desenvolver-se a criança, sob as atenções maternais, que são os agentes primordiais do seu desenvolvimento emocional. A sacrossanta missão social de amparar os menores desvalidos, os abandonados moralmente, nessa época crucial. Ele falava da época crucial há 70 anos atrás, imaginem hoje, em que sofrem os próprios filhos dos abastados, torna de singular importância o problema torturante. Já dizia o grande Melo Matos, citando o padre Antônio de Oliveira, autor de Criminalidade e Educação: a assistência moderna tem a seu cargo essa dupla missão, a de auxiliar a família e a escola nas suas respectivas missões, a de substituir a família desconhecida, a família desaparecida, a família desorganizada e a família indigna. A delinquência, o vício, a miséria não procedem tanto de aberrações e degenerações individuais
como de aberrações e degenerações sociais. Então ele diz: há abandonados que furtam porque têm fome, que vagabundeiam pelas ruas da cidade e esmolam, esfarrapados porque não têm casa e moram nos pátios dos mercados ou embaixo das pontes. Outros nunca receberam uma simples migalha de afetividade, elemento necessário da sua vida psíquica. Olha que profundeza! Alguns deixam de frequentar a escola por falta de roupa, e há ainda muitos que morrem aos poucos por ausência de tratamento médico, remédios e assistência. Pais fortes, mas famintos, entregam lamentavelmente os filhos para não os verem morrer à míngua. E filhos amorosos se debulham em lágrimas e gritos lancinantes, com pavor da separação próxima. Cenas dantescas e confrangedoras amarguram a vida daqueles que veem e sentem o sofrimento dos infantos juvenis, vítimas da crise econômica e social. Então nós vamos ver que meu pai foi um dos lutadores pelo estudo, passando em todos os setores da vida social daquela época. O abandono moral não perturba somente as crianças, cujo desajustamento familiar e social as priva de todo o apoio e proteção de que precisam, mas propicia a dissolvência moral e mental de danosas consequências. Ele falou isso há 70 anos atrás. Ele mostrou que o abandono moral estava corroendo a sociedade. Imagine hoje que as pessoas não querem estudar. 90% dos jovens que fazem palestras nunca estudaram as obras básicas. Nunca. Os advogados não estudam, não leem livros, principalmente depois do advento do computador e do smartphone. Eles leem uma página do livro. A verdade sensível é que a maior causa de desagregação é o desajustamento familiar. Hoje é o tal do fiquei, nós precisamos discutir isso melhor. Decorrente de fatores que se agravam e se multiplicam, em detrimento dos proclamados, mas não respeitados direitos da criança, que não tem a carinhosa influência e proteção do sadio e insubstituível meio familiar. O abandono moral assim encarado é o vendaval irrefragável que está destruindo a sociedade na sua camada vital. É preciso atacar o mal pela raiz, reabilitando-se o lar para presumir-se a sociedade. Está aqui, meus amigos, a homenagem que faço ao meu pai, o juiz de direito, de carreira, juiz que estudava cerca de 5 horas por dia. Todo juiz daquela época tinha uma biblioteca em casa, ficava às madrugadas estudando, eram homens seríssimos, estudiosíssimos e preocupadíssimos com o abandono moral, que hoje é um câncer social. Hoje está espalhando-se até dentro das próprias faculdades, dos lares e principalmente nas religiões que não querem incentivar o estudo da verdade, o conhecimento da verdade. Como dizia Jesus Cristo, conhecereis a verdade, estude e verá que a verdade mostrará a você o caminho correto para a vida correta. Obrigado, meu pai, por tudo que você me deu. Muito obrigado. E que possamos captar um pouco dessas lições para ver se reajustamos melhor a nossa vida atual. Grande abraço, felicidade a todas as famílias, a todos os pais. Fora do estudo, não dá para saber como ser um homem firme na busca da perfeição moral. Marcelo Paes Barreto.